A todos, acaba aqui antes o cartazinho, que vai ser o primeiro simpósio internacional de espiritualidade na prática clínica, e vai ser no dia 11 e 12 de abril de 2014, com convidados internacionais de peso na psiquiatria mundial. O Dr. Claude Robert Cloninger, o Dr. Lomax e o Dr. Lionel Corbett, o Dr. Alexander Moreira Almeida, o Dr. Paulo Dalgala Rondo e o Dr. Giancarlo Lucchetti. Então já convidamos todos a participar. Ele é um evento para profissionais da área da saúde e também para o público, porque queremos os formadores de opinião debatendo com a gente esse tema tão instigante. As inscrições para o congresso, para o simpósio internacional, vão estar abertas hoje, estão abrindo. Na saída, quem se interessar em já fazer a inscrição, já pode fazer com as meninas ali na frente. E para os primeiros inscritos, nós vamos, enfim, à medida que a gente for tendo o volume das inscrições, nós vamos passar material selecionado com alguns dos principais textos dos convidados do Simpósio Internacional. Mais um recadinho que eu queria dar hoje, para vocês já irem pensando, é que nós vamos ter o nosso palestrante, que veio de Minas Gerais, e nossa parceria, a Regina vai apresentar ele para vocês, nossa parceria com o núcleo, o NUPES, né, o núcleo também de Psiquiatria e Espiritualidade da Universidade Federal de Juiz de Fora. E depois que ele falar, os professores convidados vão debater com ele. E nesse momento do debate, nós abrimos então para as perguntas depois dos debatedores. A gente faz questão que vocês façam perguntas, gente. Só que nós não vamos ter tempo de perguntas, vão ter que ser perguntas por escrito, tá? Então nós vamos selecionar 2 a 3 perguntas. O pessoal vai estar circulando, vocês podem levantar a mão, eles dão um papel e caneta. E as perguntas que não puderem ser respondidas hoje vão ser levadas para o simpósio internacional, para os debatedores. Então a gente pede que vocês façam, não se acanhem, vamos discutir bastante esse tema que é muito instigador. Eu vou passar a palavra então para o nosso presidente, Dr. Eugênio Grevet. Bom, boa noite a todos, queria dar boas-vindas por estarem aqui com a gente. Nesse evento, né, desse núcleo tão especial para a gente, né, um núcleo novo, né, é um núcleo que se formou faz um ano, né, eu acho que está fazendo um ano, eu acho que era mais ou menos nessa época, e é um núcleo que carrega uma certa polêmica, né, porque psiquiatria e espiritualidade não é uma mistura tão clássica, assim, né, se fosse psiquiatria clínica, psicanálise, né? Mas psiquiatria e espiritualidade parecem algumas coisas antagônicas, mas e principalmente para mim, a gente aqui tem várias linhas, várias correntes, várias formas de pensar a psiquiatria, né? E a questão da espiritualidade, no meu caso específico, né? Porque eu sou ateu, né? Eu sempre esclareço isso, mas eu acho que é impossível ver se uma certa espiritualidade. Estava eu e a Neuza hoje no Hospital de Clínicas, onde a gente foi professor. E a gente estava pensando assim que existe, inclusive, várias maneiras de se abordar esse tema, né? De um ponto de vista científico, de um ponto de vista da fé, de um ponto de vista da dúvida, de enormes formas de se apresentar. Mas, no fundo, todos nós temos uma forma de espiritualidade, é o que o Cloninger chama de transcendência, né? É uma forma de como encaramos, aonde podemos transcender aquela coisa material, aquele momento do dia a dia em que a gente não pensa muito, né? Então, eu acho fundamental que esse tipo de debates ocorra dentro de uma associação de psiquiatria, porque isto é uma coisa que é uma realidade, uma coisa que a gente não pode negar e a gente não pode fazer com que isso seja discutido como a Anaí, o grupo, está se propondo, né? Que é uma forma aberta, uma forma plural, onde várias pessoas com vários tipos de pensamentos e crenças estão se reunindo e fazendo esse tipo de debate. A gente acha fundamental, acho que a psiquiatria às vezes a gente está
um momento em que tem muita antipsiquiatria, né? Mas a psiquiatria que nós defendemos e queremos é uma psiquiatria plural, aberta, uma psiquiatria que possa ter todo tipo de discussão aqui dentro de um paradigma, dentro de um vértice que tenha um científico muito claro e que possa ser importante isso, mas também que as pessoas possam se expressar. Então, encontros como esses, que com tanta gente, nem tanta gente talvez também fora da psiquiatria, para nós é um motivo de orgulho. Principalmente queria te parabenizar aí, né, por tudo que ela tem à mão vira ouro, né, no sentido espiritual. É verdade. É verdade. Então, espero que todos tenhamos assim, um belo encontro em que a gente possa discutir a espiritualidade na prática clínica, quem sabe a espiritualidade até um pouco além disso. Também queria dizer que esse evento internacional que a Anaí está... Não só a Anaí, né? Só vou falar de Anaí, mas todo o grupo, né? Está trazendo um dos pesquisadores não somente sobre espiritualidade, mas sobre personalidade, né? Que talvez seja o cara mais famoso aí do mundo nesse tema, né? Então, é interessante que um assunto, às vezes é tão difícil trazer um pesquisador como esse, mas quando o assunto é de interesse também do pesquisador, e quem lê seus capítulos sabe que a transcendência e até a própria espiritualidade, né, para ele é algo extremamente importante para se atingir a saúde mental. Então, também realmente os convido, 11 e 12 de abril, se vocês estiverem, acho que vai ser um grande encontro. Era isso, queria te agradecer, queria agradecer a todo mundo, uma boa noite. E, claro, eu não podia deixar de retribuir o agradecimento, que na pressa de dar informações, porque a gente se atrasou um pouquinho por causa do trânsito, né? Agradecemos muito a equipe do NUP, a atual diretoria, que foi quem nos deu a força, né? E, enfim, toda a ajuda para que a gente pudesse fundar o NUP aqui na Associação de Psiquiatria. Eu vou passar a palavra para o Paulo Rogério, que é o secretário científico do NUP. Olá, boa noite a todos. Eu pretendo ser realmente bem breve, mas coube a mim apresentar o NUP, né, que é o nosso Núcleo de Psiquiatria e Espiritualidade, que é um núcleo vinculado ao Departamento de Psicoterapia aqui da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, a nossa associação tem sede aqui mesmo, na RIGS. Né? Bom, o nosso núcleo ele foi criado, como falou o Dr. Eugênio, em 2012, foi no primeiro semestre do ano passado, então nós não temos aí mais do que 1 ano e meio. Né? E nós somos um grupo formado basicamente por psiquiatras e também alguns psicólogos e eventualmente outros profissionais de saúde que têm um interesse em estudar a espiritualidade cientificamente, com base nos melhores dados de pesquisa, nas melhores evidências que existem atualmente. Nós sabemos que, como falou também o Dr. Eugênio, por questões até históricas, esse tema espiritualidade é um tema tabu. De certa forma, apesar das pesquisas, das evidências, enfim, o Dr. Alexandre vai discorrer bastante sobre isso, esse tipo de conhecimento encontra grande dificuldade em circular no meio científico, no meio acadêmico. Então, o objetivo do NUP, basicamente, é isso, né? É divulgar, é fazer circular no meio acadêmico essas informações e essas pesquisas de qualidade. Eu gostaria de aproveitar aqui e agradecer os nossos colaboradores, nossos colegas que participam do NUP e que têm nos emprestado a sua qualidade profissional, a sua experiência, o seu entusiasmo, para que nós pudéssemos estar aqui promovendo e divulgando esse evento. Então, a psicóloga Michele Ponzoni dos Santos, o psicólogo Alexandre Ponzoni dos Santos, o psiquiatra Cláudio Abuchain, um dos fundadores do nosso núcleo, o psiquiatra Bruno Paz Mosqueiro, a psicóloga a doutora Letícia Almiana, o psicólogo Tiago Tatum, o psiquiatra Leandro Pizzuti, a psicóloga Luciane Valdívia e o médico urologista Emanuel Burke dos Santos. E a todos os demais amigos e colegas que têm participado de nossas reuniões, colaborado, e agradecemos sinceramente a presença de todos vocês aqui.
E eu vou passar a palavra para a doutora Regina Margis, que também é a nossa membro do NUP, colaboradora, e a nossa secretária administrativa. Nós vamos, a partir de agora, chamar os convidados e dar início ao nosso evento. É um imenso prazer, todos já falaram, acho que isso é meio comum de todos que aqui estão. É muito bom todos nós estarmos aqui. Eu acho que só o fato de a gente ter esse espaço, e eu reforço, é o primeiro, né? Eu acho que talvez essa seja uma das grandes ideias de a gente carregar. Esse aqui é um primeiro, uma oportunidade de a gente começar a se encontrar e divulgar cada vez mais e desenvolver cada vez mais encontros como esse. Então, nesse pré-simpósio sobre espiritualidade na prática clínica, vai ser basicamente uma conferência de implicações das experiências religiosas e espirituais da saúde mental, feita pelo Dr. Alexander Moreira Almeida, que eu solicito que compareça na mesa. O professor Alexander, ele é professor adjunto de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, fundador e diretor do Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, fez residência e doutorado em psiquiatria pela USP, pós-doutorado pela Duke University, membro do Comitê Executivo da Seção em Religião e Espiritualidade da Associação Mundial de Psiquiatria e também editor do livro Exploring Frontiers of Mind-Brain Relationship, além de uma série, um enorme currículo que não teria como citar todo aqui, mas com certeza vai ser um imenso prazer. Após a conferência do Dr. Alexander, nós vamos contar com a participação dos debatedores. Professora doutora Neuza Sica da Rocha, que é professora adjunta do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da URGS, doutora pela URGS, professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas e coordenadora do Grupo de Pesquisa em Qualidade de Vida e Espiritualidade, Religiosidade da URGS. Também solicito que compareça à mesa Dr. Leonardo Machado da Silva, professor da Faculdade de Psicologia da PUC, que tem doutorado em Psicologia Clínica pela PUC, mestrado em Psicologia da Saúde pela Deaf University, Inglaterra, e psicólogo clínico. E ainda solicito a presença do Dr. Professor Paulo Zimmermann Teixeira, que é professor adjunto do Departamento de Clínica Médica e Pneumologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, com doutorado em Pneumologia pela URGS. Muito obrigada. Desculpa aqui como é que funciona. Obrigado. Bom, o roteiro já funcionou. Beleza, maravilha. Bom, gente, primeiramente, uma boa noite a todos. Eu queria primeiro agradecer profundamente, né, a Associação Psiquiátrica do Estado do Rio Grande do Sul, o NUP especialmente, e o NUP eu agradeço em nome da diretora do NUP, a Anaí, e a todos os membros e a toda a associação, pela generosa acolhida, pelo convite de estar aqui, pela oportunidade de trabalharmos junto na elaboração desse simpósio internacional, pela oportunidade de estar aqui de volta em Curitiba. Eu vou mal pra caramba, né? Muito bem, estar aqui em Porto Alegre, de ter ido nas Serras Gaúchas, né, em Gramado e Canela, muito bem acolhido, ao mesmo tempo muito produtiva, uma série de discussões que nós tivemos na elaboração do evento do ano que vem. Também tivemos um workshop ontem no Hospital de Clínicas. Realmente é um grande prazer, uma grande oportunidade estar aqui com vocês. Além disso, também parabenizar a Associação Psiquiátrica do Rio Grande do Sul pelo Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade, que foi criado aqui ano passado, e que, do meu conhecimento, é o primeiro núcleo de uma federativa da ABP, da Associação Brasileira de Psiquiatria, o primeiro estado que criou
um subgrupo, e nós estamos, inclusive, mobilizando vários psiquiatras do Brasil. A gente deve criar em breve, vamos fazer um pedido de criação na Associação Brasileira de Psiquiatria, de uma seção específica na área de espiritualidade e psiquiatria, a exemplo do que já existe na Associação Mundial de Psiquiatria, Americana de Psiquiatria e Britânica de Psiquiatria também. Bom, sem mais delongas, minha tarefa hoje é fazer uma visão panorâmica. Eu não vou aprofundar em nenhum dos temas, eu vou dar uma visão bastante panorâmica do que existe de pesquisa atualmente sobre espiritualidade e saúde mental. Tá certo? Depois a gente vai deixar algum tempo para a discussão, para justamente temas que houver interesse dos debatedores da plateia, que a gente possa debater. E naturalmente deixar um gostinho de quero mais, para que todo mundo possa se interessar e vir para o simpósio internacional que nós teremos agora em abril. Muito bem. Nós vamos começar falando rapidamente conceitos e da importância, por que é importante discutir espiritualidade na área de saúde e da psiquiatria, que evidências existem deste impacto, de que forma as pesquisas nessa área podem nos ajudar a compreender melhor a mente e compreender melhor o ser humano e a saúde e a doença, e por fim, justamente as implicações clínicas. Muito bem. Há várias definições sobre o que seria saúde, sobre o que seria espiritualidade e religiosidade. É um tema bastante polêmico, mas nós vamos trabalhar com um conceito aqui, por exemplo, de espiritualidade, que seria a busca pessoal sobre questões fundamentais da vida, principalmente a relação com o transcendente, quer dizer, a relação com o que transcenda o dia a dia material nosso, então transcendente ao sagrado, basicamente. Que pode não levar à formação de uma comunidade, que de um modo geral está ligada à religião. A religião é uma institucionalização em torno da ideia da espiritualidade. Então, é um sistema de crenças, práticas e símbolos que buscam essa aproximação com o sagrado e com o transcendente. Muito bem. Em linhas gerais, ao longo do século XX, havia uma previsão de que haveria o desaparecimento da religiosidade e da espiritualidade. Karl Marx, Augusto Comte, e mesmo Freud, vários pensadores propunham no início do século XX que a humanidade ia cada vez mais ser racional, a religiosidade seria um vestígio de primitivismo, um vestígio de imaturidade de personalidade, imaturidade científica e intelectual, que isso seria suplantado por uma visão real, racional e materialista da vida. Esta era a previsão de um século atrás. No entanto, não precisamos de refletir muito, mas isso foi falso e a religiosidade permanece, e a espiritualidade relevante, mudou naturalmente de características, mas isso permanece bastante importante na população mundial. Por outro lado, nós temos uma grande ausência de treinamento dos profissionais sobre como lidar com isso, o que gera um dilema ético. Os pacientes trazem essas questões, nós não sabemos como lidar, e aí estamos num dilema como lidar com isso. E há preconceitos de opiniões, conceitos pré-formados de ambos os lados. Há uma desconfiança mútua, muitos grupos religiosos confiam nos profissionais de saúde mental, até por um histórico, nas últimas décadas, de oposição a visões religiosas, e por outro lado também, os profissionais de saúde têm uma visão negativa e preconceituosa também relativa à questão religiosa. E ao mesmo tempo também, eu costumo dizer que essa área é uma área cheia de preconceitos. Todos têm uma opinião pré-formada sobre o tema, embora muito poucas pessoas estudaram realmente sobre o tema. Todo mundo tem uma opinião para dar, mas de modo geral uma opinião um pouco embasada. Então a ideia realmente é clarear um pouco sobre isso. Muito bem. E dentro de uma visão histórica, é interessante que, embora a gente tenha crescido com um mito de que sempre houve uma oposição entre medicina, entre ciência e religião, isso não é fato. Os grandes historiadores da ideia de ciência e religião atualmente mostram que havia uma visão muito mais complementar entre ciência e religião ao longo da história da humanidade, desde a Grécia Antiga, passando pela Idade Média, pelo Renascimento, pelo Iluminismo, mas que ao longo do século XIX, 1850 para frente, é que efetivamente começou a surgir uma visão mais de conflito, de oposição entre ciência e religião. E com isso, nesse período para frente, começou uma visão de patologização da religiosidade e da espiritualidade. Grandes nomes da psiquiatria, como Charcot, Maudsley, Freud, início da psicologia, como Albert Ellis, viam a religiosidade como associada à imaturidade, neurose, falta de cultura, psicopatologia. As experiências espirituais teriam evidências de imaturidade da personalidade
ou de doença mental, por exemplo. Por outro lado, havia uma grande carência de estudos. Isso, de modo geral, era baseado em estudos de casos, no pressuposto teórico dos autores. Não haviam grandes estudos epidemiológicos sobre isso. Né? E tem uma questão que alguns autores chamam do religious gap, que é um abismo religioso, já que, frequentemente, os profissionais de saúde mental tendem a ser menos religiosos do que a população em geral. E muitas vezes há uma dificuldade de compreensão, há um certo abismo. Eu não vivencio muito isso, não conheço o tema, então a gente deve ter de empatizar e de entender a vivência religiosa dos pacientes. Então isso parece que é um dos fatores que teriam fomentado essa separação que aconteceu bastante ao longo do século XX. E que parece que está se buscando uma superação desta oposição. Ou seja, o período de oposição, tanto ciência e religião, ou psiquiatria e religião, é um período histórico, basicamente século XX, final do século XIX até final do século XX, um século basicamente. E só para a gente ter uma ideia, qual é a relevância desse tema? Por que isso é importante? Bom, esse é um estudo internacional do World Values Survey, que nós pegamos aqui os principais países em termos de população, os países mais populosos do mundo, e levantamos duas questões que são muito fundamentais para aspectos ligados à espiritualidade, por exemplo. A ideia de que temos uma alma ou de que há vida após a morte. Percebemos que a imensa maioria da população mundial, dos países mais populosos do mundo, acreditam nesse tipo de ideia, de que temos uma alma ou de que há vida após a morte. Ou seja, essas crenças permanecem muito importantes ao longo da humanidade. E no Brasil, um estudo que nós realizamos em parceria com a Unifesp, uma amostra de 3 mil indivíduos representando a população brasileira, nós percebemos, por exemplo, que 84% dos adultos brasileiros consideram a religião muito importante em suas vidas. E 70% dos adolescentes brasileiros também consideram a religião muito importante. Que mais de 1/3 dos brasileiros frequentam um serviço religioso pelo menos uma vez por semana. Ou seja, tirando o trabalho e o estudo, que é algo obrigatório, eu não consigo imaginar uma atividade social voluntária que tanta gente faça com tanta frequência. Então, esses são fatores que demonstram a importância da religiosidade para o brasileiro. E outro dado interessante também, que apenas 5% dos brasileiros se consideram sem religião, o que não significa necessariamente ser ateu. Segundo dados do Datafolha, 1% dos brasileiros se considera ateu. Os sem religião, muitas vezes, têm alguma espiritualidade, até mesmo uma crença em Deus, mas não estão ligados a uma religião específica. E um outro dado interessante do brasileiro, que 10% dos brasileiros frequentam mais do que uma religião ao mesmo tempo. É o famoso seja que santo for, ora pro nobis. Né? Assim, então, essa miscigenação de... Porque frequência, 10% frequentam. Se tivéssemos utilizado nessa pesquisa outras perguntas do tipo assistir programas religiosos, ou ler livros, livro espírita, budista, programa do Fábio de Mello, programa do música do padre Marcelo Rossi, sem dúvida isso seria ainda muito maior, a taxa de miscigenação religiosa, de sincretismo religioso no Brasil. Então esse é o dado mostrando um pouco o panorama disso para o Brasil. Então é algo que é relevante para a população brasileira. E o que aconteceu? Basicamente, no final dos anos 80, começaram a ser desenvolvidos grandes estudos epidemiológicos sobre a relação entre religiosidade e saúde mental. E começou-se a usar várias dimensões de religiosidade. Essas pesquisas, de modo geral, avaliam algum aspecto da religiosidade, como, por exemplo, a filiação. É ou não religioso, de qual religião, por exemplo? Ou se ele frequenta algum culto, algum serviço religioso. Ou religiosidade privada, frequência de orações, de leitura religiosa, de práticas de meditação, por exemplo. Ou quanto a religião influencia a vida deste indivíduo. Tá? Então, essas são algumas das dimensões. E aí vem uma questão, mas será que é possível investigar cientificamente religião? Ou é algo metafísico, esotérico, que não tem jeito? Bom, é possível se nós possamos nos basear em dados empiricamente acessíveis. O que é a ciência? A ciência é uma investigação racional de fatos observáveis. Basicamente é isso. É sistemático de fatos observáveis, dentro de ciência. Então, se eu tenho fatos observáveis que possam ser avaliados, eu posso, a princípio, fazer ciência disso. E se eu dar religiosidade e espiritualidade, eu tenho fatos observáveis, eu tenho as crenças das pessoas, que eu posso questionar as pessoas sobre as suas crenças,
sobre as vivências religiosas que as pessoas têm, comportamentos religiosos. Então, eu tenho dados que eu posso observar, descrever e até mesmo medir. E, ao mesmo tempo, eu posso relacionar isso com outros indicadores, saúde física, mental, indicadores fisiológicos de comportamento. Então, se eu tenho indicadores religiosos que eu posso medir e avaliar, e tenho desfechos que eu posso medir e avaliar, eu posso fazer ciência. E isso, basicamente, tem sido feito. E só para a gente ter uma ideia, isso tem feito muita ciência. O Harry Connick, né, que é um dos principais autores do mundo na área de religiosidade e saúde, um americano, geriatra e psiquiatra da Duke, ele publicou 2 handbooks, a primeira e a segunda edição, na Universidade de Oxford, uma das principais universidades do mundo. Nessa primeira edição, publicada em 2001, ele revisa mais de 1000 estudos realizados ao longo do século XX. E agora, em 2012, ele publicou a segunda edição, só com estudos do século XXI. 10 anos, 11 anos. E só aqui ele compilou mais 2.000 estudos. Então, ou seja, ao todo ele fez uma revisão sistemática de mais de 3.300 estudos originais, investigativos, sobre religiosidade e saúde. Ou seja, há uma massa atualmente de evidências bastante robusta que não pode ser ignorada pelo profissional de saúde. Como profissional de saúde, nós temos a obrigação de conhecer tudo que impacta a vida dos nossos pacientes, tudo que pode ajudar ou atrapalhar esses nossos pacientes na sua recuperação. Então, é um dever ético nosso conhecer todos esses aspectos, e hoje em dia há uma ampla evidência que esses aspectos impactam. Então, independe do profissional ser religioso ou não. Do mesmo modo, avaliar a sexualidade do paciente, por exemplo, não depende se o paciente é a favor ou contra isso ou aquilo. Ele precisa de saber, é obrigação ética dele avaliar esse tema. Muito bem. E no Brasil, um dos autores que fez uma grande revisão sobre esse tema é o professor Paulo Galarron, da Unicamp, ele já veio um comercial, que vai ser um dos membros, um dos participantes do nosso simpósio ano que vem. Ele é professor titular da Unicamp. A sua tese de professor titular foi justamente religião, psicopatologia e saúde mental, que virou um livro, que foi publicado há alguns anos atrás. Ele faz uma grande revisão de estudos brasileiros e internacionais na área e vale realmente se conhecer. Muito bem. E como que os pacientes, dentro da importância, os pacientes querem que isso seja abordado ou não? Muitos profissionais falam, mas os pacientes vão se sentir constrangidos, eles não querem que a gente aborde esse tema, mas na realidade isso não é o caso. Há vários estudos internacionais, mas estudos nacionais também. Vem muito comercial aqui, o Giancarlo Luchetti, que também estará no nosso simpósio. O Giancarlo ele é geriatra, fez doutorado na Unifesp em neurologia, atualmente é professor da Federal de Juiz de Fora. Os autores que ele tem mais publicado no Brasil, atualmente na área de religiosidade também. E ele conduziu um estudo publicado recentemente, em que investigou 110 idosos em reabilitação em São Paulo. E viu que 80%, quase 90% gostariam que os médicos abordassem a sua religiosidade e espiritualidade, mas apenas 8% referiram que isso já foi abordado. E esse dado é mais ou menos repetido, não só no Brasil, como nos Estados Unidos também. Em torno de 80% dos pacientes gostariam que fosse abordado o tema, mas de modo geral apenas 10% referem que o tema foi abordado no seu cuidado em saúde. Então há um grande abismo aí de abordagem deste tema. Um outro dado também é um outro estudo que ele publicou recentemente sobre pacientes que foram internados no hospital psiquiátrico em São Paulo. De 213 pacientes que foram internados, e a maioria dos pacientes gostaria de receber algum tipo de assistência religiosa. E olha que interessante, mesmo os pacientes que não tinham filiação religiosa, 80% gostariam de algum tipo de assistência religiosa durante a internação. Olha que interessante. E entre os espíritas, 96%, entre os católicos, 80%, entre evangélicos, 87%. Ou seja, a imensa maioria dos pacientes internados tinham necessidades espirituais. Gostaria que isso não fosse abordado durante o tratamento. E ainda mais sobre a relevância. Várias recomendações de grandes associações médicas ou de saúde para integrar a religiosidade na abordagem dos pacientes. Por exemplo, o American College of Physicians, a Associação Médica Americana, a Associação Mundial de Saúde, e mesmo o Joint Commission, que é uma das principais associações de acreditação de qualidade hospitalar no mundo, recomenda e tem um critério necessário de se abordar as crenças, valores e religiosidade do paciente. Além disso, sessões dedicadas à religiosidade e espiritualidade, como eu já falei antes, na Associação Americana de Psiquiatria, Associação Mundial de Psiquiatria, o Colégio Britânico de Psiquiatras,
Associação Americana de Psicologia, Divisão 36, todos têm sessões dedicadas a este tema. A Associação Psiquiátrica do Rio Grande do Sul, pioneiramente, tem essa associação, e, se Deus quiser, em breve a Associação Brasileira de Psiquiatria também terá. Muito bem. E dentro da importância deste tema, só para a gente ter a ideia, por exemplo, a Revista Brasileira de Psiquiatria, que de todas as revistas científicas que o Brasil produz, é a revista de maior fator de impacto das revistas científicas brasileiras, o artigo mais citado da Revista Brasileira de Psiquiatria, já com 140 citações no Scopus e 100 no Web of Science, é um artigo sobre religião e saúde mental, uma revisão. Inclusive, o que eu estou apresentando aqui, em grande parte, é baseado nesta revisão. A própria Organização Mundial de Saúde incluiu, e o pessoal aqui da URGS é pioneiro nesse trabalho também, do RUCOL, né, um instrumento de qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde, incluiu uma dimensão de espiritualidade entre umas dimensões da qualidade de vida do paciente. E, só para a gente ter uma ideia do impacto, do interesse que isso gera, a Revista de Psiquiatria Clínica, que é editada pela Psiquiatria da USP, em 2007 publicou um suplemento especial em espiritualidade e saúde. De lá para cá, esse foi baixado mais de 270 mil vezes no Cielo. O suplemento mais baixado pela revista desde então. Então isso mostra, mais uma vez, o interesse que isso gera na população. Mas, por outro lado, esse é um tema muito complexo. Não basta dizer que religião é bom ou é ruim para a saúde. Ela pode ser boa e pode ser ruim para a saúde. A relação é muito mais complexa. Como que isso se relaciona? Nós temos que avaliar com muito cuidado, com muito rigor. A religião é algo multidimensional e há diferentes correlações. Algum aspecto da religiosidade pode ser com bem-estar, um outro aspecto pode estar relacionado com doença, com sofrimento. Nós vamos falar sobre isso. Isso é dinâmico também. Cada paciente pode variar sua religiosidade ao longo do tempo, como ele lida com a religiosidade. Ele pode perder a sua fé, ele pode retomar, ele pode misturar, fazer usos construtivos, usos destrutivos de sua religiosidade, de sua espiritualidade. Então é necessária uma avaliação cuidadosa. Agora, revisando rapidamente as evidências que a literatura traz sobre a religiosidade, ao contrário do que se imaginava, que a religiosidade estaria associada necessariamente com culpa patológica, com depressão, com baixa autoestima, com desvalorização da natureza humana, o que as evidências indicam, de um modo geral, é que a religiosidade está associada, de um modo geral, com maior bem-estar psicológico. O Hermann Koenig, naquele handbook, ele revisou mais de 100 estudos sobre este tema, e a imensa maioria desses estudos encontra uma relação positiva entre satisfação com a vida, bem-estar, otimismo com religiosidade, e mesmo em diferentes raças, religiões e idades. E o mais interessante, esse impacto, tanto no bem-estar quanto na depressão, tem sido demonstrado que o tamanho do efeito é maior em populações com maior estresse. Por exemplo, idosos com debilidades de saúde, pessoas sob situações de maior estresse. Esse tamanho do efeito, o poder protetor que a religiosidade tem, tende a ser maior. E na depressão, por exemplo, foi publicada há 10 anos atrás uma revisão sistemática de 147 estudos com quase 100 mil pessoas sendo investigadas, e a associação foi mais ou menos semelhante também. A religiosidade estava associada com menores índices de depressão. Agora, claro, existe sempre o lado negro da força, que é o seguinte: é o coping negativo e a religiosidade extrínseca. O coping negativo é o uso, coping é utilizar algo para enfrentar problemas. Coping religioso é o uso da religiosidade para enfrentar problemas. Existe o coping positivo, que inclusive a escala de coping foi validada aqui, né, na URGS. Então, pela Raquel Panzini, sobre as ações do Marcelo Fleck, da Neuza, o coping positivo é o uso positivo da religiosidade. Alguns exemplos de coping positivo é o seguinte: a pessoa, ela, frente a uma dificuldade, ela procura, por exemplo, uma lição que Deus pode estar me dando nesta situação. Estou passando por algo, uma dificuldade, não é uma coisa sem sentido, caótica, existe uma razão de ser. Que razão de ser? Que lição eu posso aprender neste problema? Ou então, eu vou procurar orar para buscar sabedoria ou serenidade para enfrentar o problema. Ou então, frente a um problema, eu procuro fazer a minha parte para resolver, o resto eu entrego na mão de Deus, que é o coping colaborativo. Esse é um exemplo de coping positivo que estão associados com menos depressão, melhor qualidade de vida.
Existe o coping negativo, que é, por exemplo, um coping passivo. Deus vai resolver o problema. Eu não faço nada, cruzo o braço e Deus resolve. Coping negativo. Então, Deus está me castigando. Isso que está acontecendo é culpa do demônio, ou Deus está me castigando. Ou então eu tenho conflitos com a minha comunidade religiosa. São exemplos de coping negativo. O coping negativo está associado com mais depressão. E, voltando então, a religiosidade, de um modo geral, esteve associada com menos depressão, também diferentes raças, sexos e idades, e também o tamanho do efeito foi maior em populações de maior estresse. Alguns estudos, só para a gente ter uma ideia, um estudo clássico do Herbert Koenig em 98, que investigou pacientes clínicos internados com problemas clínicos, pacientes idosos com mais de 60 anos, e todos tinham depressão. E perceberam que os indivíduos com maiores níveis de religiosidade intrínseca tinham taxas de remissão da depressão maiores e mais rápidas. Por exemplo, ao 10 semanas de segmento, os indivíduos mais religiosos, 40% já tinham remitido, contra 20 e poucos por cento com baixa religiosidade. E no final de um ano de segmento, a taxa de remissão dos altamente religiosos era quase o dobro daqueles com baixo nível de religiosidade. Esse é um estudo recente, bastante importante, publicado também no American Journal of Psychiatry ano passado, que é o da Lisa Miller. Eles acompanharam por 10 anos, um estudo de 10 a 20 anos de segmento, de indivíduos que eram filhos de pais com depressão grave. Eram pais que tratavam de depressão grave num serviço universitário de psiquiatria. Muito bem. E esse grupo é um grupo de alto risco. Né? Os pais com depressão grave, os filhos têm maior risco de ter depressão. E eles investigaram a religiosidade das crianças. Se aquela criança com 10 anos de idade era religiosa ou não. Se a religião era algo importante ou não para essas crianças com 10 anos de idade. E acompanharam essas crianças até a vida adulta. E o que se encontrou? Se encontrou que no grupo de alto risco, as crianças que consideravam a religião muito importante, quando elas estavam aos 10 anos de idade, quando ela chegava aos 20 anos de idade, essas crianças tinham um risco, um odds ratio de 0,10. Significa o quê? As crianças que consideravam a religião muito importante com 10 anos de idade tinham 10 vezes menos chance de desenvolver depressão aos 20 anos de idade. E mesmo no grupo de baixo risco, ou seja, crianças que eram filhos de pais que não eram deprimidos, elas tinham um risco 30% menor apenas. Também era um risco menor, 30%, mas não era estatisticamente significativo. Então, ou seja, na população de alto risco, ou dizendo o contrário, as crianças que não eram religiosas, com 10 anos de idade, filhos de pais deprimidos, tinham 10 vezes mais chance de desenvolver depressão aos 20 anos de idade. E esse estudo tem sido analisado e publicado vários artigos sobre isso, com dados bastante interessantes sobre isso. E dados brasileiros. Nós realizamos também um mestrando nosso, Alexandre Correia, nós também desfocado, mas você acredita no que eu vou falar para vocês não seguem no meu caminho, mas nós investigamos quase 2.000 idosos de uma região carente de favelas em São Paulo, região do Butantã, região de favelas, e nós investigamos que os idosos religiosos que frequentavam serviços religiosos, eles tinham metade das taxas de depressão e ansiedade do que os idosos que não eram religiosos. Tá? Existia um outro estudo também que acabou de ser publicado, de um mestrando nosso, o André Stropa, em pacientes bipolares. Nós investigamos 168 pacientes bipolares tratados no Hospital Universitário Federal de Juiz de Fora, e nós percebemos algumas coisas muito interessantes. Que esses pacientes eram altamente religiosos e que os indivíduos mais religiosos, por exemplo, que tinham maiores níveis de religiosidade intrínseca, eles tinham maiores níveis de qualidade da psicológica, dimensão psicológica da qualidade de vida, tinham também maior, na realidade, a religiosidade intrínseca era associada com maiores níveis de todo tipo de qualidade de vida, física, psicológica, social e ambiental. Por outro lado, mais uma vez, como na introdução Flores, quem tinha coping religioso negativo tinha pior qualidade de vida psicológica, tá certo? E também quem tinha coping religioso negativo tinha maiores níveis de depressão. Então, coping positivo, religiosidade intrínseca, se associou com menos depressão
com melhor qualidade de vida. E o coping negativo se associou com pior qualidade de vida. Daí a necessidade de conhecimento das dimensões da religiosidade, que cada uma vai ter relações diferentes. E um outro dado que nos chamou a atenção, olha que importante, 30% dos pacientes relataram desacordo religioso em relação ao tratamento. E 23% relataram que o líder religioso interferia no tratamento. Ou seja, como lidar com isso. E agora nós estamos fazendo o doutorado do André agora, um estudo prospectivo, estamos seguindo esses pacientes por 1 e 2 anos, e estamos também numa parte qualitativa, interrogando como que eles usavam a religião coping para lidar, e como que era essa discordância religiosa, para a gente tentar entender e poder abordar de modo mais adequado nesses pacientes. Muito bem. Um outro, talvez a evidência mais substancial que exista, ou mais consistente e mais replicada que exista de impacto da religiosidade sobre a saúde, é sobre a questão do uso e abuso de drogas, álcool e outras drogas. Tá? Isso tem se mostrado de modo muito consistente, tanto em tabaco, álcool e drogas ilícitas, em adolescentes e em adultos. Um estudo, por exemplo, que nós também realizamos em parceria com o pessoal da USP, que foi um estudo nacional de universitários. Nós investigamos universidades por todo o Brasil, tá? E nós encontramos, no final das contas, que é uma análise já multivariada, que o indivíduo que era religioso, ele tinha uma taxa de uso de álcool, tabaco, maconha e outras drogas no último mês que era muito menor. Por exemplo, o indivíduo que não era religioso, ele tinha 2,5 vezes mais chance de usar álcool, quase 3 vezes mais chance de usar tabaco, o dobro de chance de usar maconha e 40% mais chance de usar outras drogas ilícitas no último mês. Esse outro estudo clássico do Paulo Galarrondo, que é professor da Unicamp, que também estará aqui em setembro, é um estudo com 2.200 estudantes já de ensino secundário em Campinas. E identificou, em relação ao uso no último mês de drogas nesses adolescentes, o principal fator protetor foi justamente a religiosidade. E um dado muito interessante que ele investigou foi a educação religiosa. Os jovens que tiveram uma educação religiosa na infância, educação religiosa não significa apenas educacismo, mas quanto a religiosidade era importante no ambiente em que eles cresceram, nesse contexto. Foi, por exemplo, o jovem que não teve uma educação religiosa na infância tinha 4 vezes a chance de quem tinha uma educação muito religiosa ter usado êxtase no último mês. Ou o jovem que não tinha religião tinha 3 vezes a chance de usar cocaína ou medicação para usar barato. E, ao mesmo tempo, esses jovens que não tinham crença religiosa ou educação religiosa na infância tinham piores scores de... desculpa, está invertido aqui na realidade. A ausência de crença era maior score de doença mental, sintomas depressivos e ansiosos. Bom, isso aqui é outro estudo também nosso, de uma mestranda nossa, mostrando também o uso e abuso de por exemplo, o indivíduo que frequenta serviços religiosos, ele tinha uma taxa de uso de abuso de álcool menor do que aqueles que não frequentavam. Muito bem. E os dados também têm sido bastante consistentes em relação ao suicídio, também comportamento suicida, tentativas e suicídio completo, também menos frequentes em grupos religiosos. E até, passando para aspectos não psiquiátricos, a mortalidade. Um dos achados mais consistentes também é o nível de envolvimento religioso está associado com menores níveis de mortalidade, maior sobrevida. O Giancarlo Luchetti, o colega lá de Juiz de Fora, publicou também recentemente um estudo comparando comparando o impacto da religiosidade sobre a mortalidade com outros fatores ou intervenções bem conhecidas sobre religiosidade, sobre mortalidade. Por exemplo, o consumo de frutas e vegetais, por exemplo, o rastreio por mamografia, por exemplo, o impacto da mortalidade é semelhante, por exemplo, ao indivíduo que frequenta serviços religiosos. Só para a gente ter uma ideia, um estudo longitudinal de quase 10 anos de segmento com 20 mil indivíduos nos Estados Unidos, avaliava a expectativa de vida aos 20 anos de idade. Ou seja, com 20 anos, quantos anos mais essa pessoa deve viver? O indivíduo que nunca frequentava um serviço religioso viveria mais 55 anos, enquanto o indivíduo que frequentava
mais de uma vez por semana, ou pelo menos uma vez por semana, ele teria uma sobrevida de 62 anos, 7 anos a mais. Entre negros, que é um grupo de morte sob maior estresse, maior pobreza, maior violência, o grupo que nunca frequentava tinha um estilo de vida maior de mais 46 anos, comparando com 60 anos a mais do grupo que era mais religioso entre os negros, 14 anos de diferença. Muito bem, então esses são basicamente as principais evidências. Há outras, mas os dados mais consistentes sobre a religiosidade e saúde, de modo geral, são com depressão, qualidade de vida, suicídio e mortalidade. Tá? De um modo geral, são resultados protetores, principalmente religiosidade intrínseca, coping positivo ou frequência de vírus religiosos, e coping negativo, por exemplo, religiosidade extrínseca, estão associadas com piores desfechos de um modo geral. Muito bem. Agora, um outro aspecto que é interessante e mais desafiador ainda nessa área de religiosidade e saúde diz respeito à relação mente-cérebro. Por exemplo, há uma grande discussão hoje em dia se a mente, quer dizer, o senso de primeira pessoa, de eu, de consciência, de personalidade, é um produto do cérebro, ou seja, o cérebro produz a mente, ou será que são as duas grandes hipóteses, desde os gregos antigos, a filosofia, a psicologia, a psiquiatria, tem duas grandes hipóteses para